beleza? Professor Macarrão do Estúdio Fácil aqui falando com vocês. Bom, quero apresentar para vocês um produtozinho, mais um produtozinho que o Estúdio Fácil montou, bolou aí para essa reta final de vocês. Falei já do simulado, né? Tem um produto que são simulados, pacote de simulados, resolva seus simulados online. Mas se você quer um pouco mais, ainda está com tempo, com fôlego para um pouco mais, a gente também vai disponibilizar para vocês aí mais 200 questões comentadas em vídeo, 200 questões anteriores de colégios militares. Isso mesmo, e todas elas fresquinhas, 2018, 19, né? Ou do último, do penúltimo, ou no máximo antepenúltimo concurso. Então tem bastante coisa bacana aí, bastante coisa legal que pode te ajudar. E nessa reta final é o tipo de estudo que mais funciona, né, gente? Quer ver um pouquinho como é que funciona esse nosso trabalho? Se você não conhece nossos professores, eu vou deixar vocês com um videozinho meu e dos nossos colegas, professora Eleonora Azevedo, professora Josi Guedes, professor Gabriel Nicolini, beleza? Vai lá, vocês vão ver quanto que é bom. Além do simulado, também você pode fazer. São 7 simulados, tá? Detalhe importante, são 7 simulados bacanas para você aí. 7 simulados, mais 200 questões anteriores resolvidas. A gente disponibiliza o PDF, você faz o que você quiser e vai assistindo, né? Vai fazendo, assistindo para ver a melhor maneira de chegar àquela resposta. Beleza? Estude fácil, você também. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês novamente. Para você que está chegando hoje, quem vos fala é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de Língua Portuguesa e Redação aqui do Estúdio Fácil e coordenador dos cursos, coordenador pedagógico aqui do Estúdio Fácil, beleza? Bom, vou trabalhar com vocês hoje nesse nosso encontro mais um pouco de língua portuguesa e depois entra a professora Eleonora Azevedo resolvendo questões e mais questões de matemática aí para vocês, beleza? Ok? Bom, ontem quem estava aqui com a gente, né, eu falei que hoje resolveria com vocês as questões a partir da 91 a 100. Motivo relativamente simples, não seria tempo suficiente para resolver, né, o nosso tempo aqui hoje, para resolver das 70 e pouquinhos lá até a 90, até terminar. Aquilo era uma prova, né? Então, em vez de fazer uma prova pela metade, eu optei por fazer questões que às vezes até podem pertencer à mesma prova, mas que não são a totalidade ou não querem ser a totalidade de uma prova em si. Beleza? Ok, galera? Então, vou logo começando para ver se eu não roubo o tempo da professora Eleonora, que daqui a pouquinho entra aí para conversar com vocês e trabalhar um pouco de matemática. Vamos que vamos, galera! A questão de 91 do nosso e-book aí, né, desse nosso livrinho digital, é uma questão do Colégio Militar de Fortaleza, tá? 2017 2018, ok? Tá aqui, joia? E diz o seguinte: a palavra destacada na frase, a porta levou uma pancada tão violenta que é a palavra destacada, se soltou das dobradiças. Expressa a ideia de. Veja bem, galerinha, presta bastante atenção. Isso aqui é uma questão relacionada à conjunção, tá? As conjunções e os tipos, né, de orações adverbiais que elas vão introduzir são um assunto importantíssimo, gente. Eu já falei isso ontem, falo isso em todas as minhas aulas em que aparece alguma questão de conjunção ligada a isso, tá? O que vai rolar? A conjunção em si está aqui, é o que, perdão. No entanto, essa conjunção, ela vem ali de alguma forma pedida, gritada, solicitada pelo tão. O tão vai levar a isso aqui. Poderia ser o tão, como está aqui, poderia ser o tanto, poderia ser tal, poderia ser tamanho. É muito comum esses três. Aí vem alguma coisa às vezes não, e aí vem o que na sequência. Sempre que isso acontece, gente, a gente tem uma relação na oração seguinte de, opa, fiz besteira, de consequência. Tá?
Portanto, naturalmente, antes tem causa. Se tem consequência, tem causa. Se tem causa, tem consequência, né? No entanto, ele não pediu sobre a primeira parte. A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças, né? A porta levou uma pancada tão violenta que a consequência disso vem aqui, que se soltou das dobradiças. Então a causa está aqui. A porta levou uma pancada tão violenta. E por isso, por essa causa, ela se soltou das dobradiças. Portanto, a única resposta possível é a letra E, consequência. Repare, volta, ó, uma pancada tão violenta, né? A gente tem causa, só que está antes. A consequência está aqui para frente. Se eu souber a conjunção, eu não vou nem ter que me preocupar quanto a isso. Eu já sei, se você pegar minha aulinha lá de conjunção, eu vou falar muito claramente disso. Galera, ó, tão, tal, tanto, tamanho, que... E aí vem, desembola logo a consequência. Gente, não fica sofrendo, não. Decora logo. Não reclama, não fica discutindo o sexo dos anjos, não. Ah, não gosto de decorar. Ah, porque... Gente, o cursinho, eu brinco que a gente é o anticristo da pedagogia. Por quê? Porque o cursinho, ele tem como objetivo que o aluno passe. É preparar para alguma coisa que é fazer uma prova e pronto, acabou. É claro que não existe o aluno passar sem saber, né? Mas não tem toda aquela coisa bonita que eu, como professor, por exemplo, na escola, tenho que fazer diferente, construir o saber, etc. Aqui não. Aqui, quando você vem, é exatamente para ter uma coisa diferente do que a escola te dá. Mas uma coisa mais aprofundada, porque o objetivo é outro, não é que sua escola é ruim ou não seja aprofundada, não. Ela não é aprofundada para o seu objetivo, tá? Mais aprofundada e focada exatamente no jeito daquilo que é cobrado. E é disso que vocês precisam e é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Então não sofre não, decora e vai ser feliz. CMBH 2018-19, então uma prova aí fresquinha, né, galera? Ok? Indique a opção em que o uso da vírgula é adequado ao contexto em que ela foi empregada. Olha só. Isso aqui é da prova do Colégio Militar de BH, né, que tinha como um dos textos a música lá do Guilherme Arantes com o Balão Mágico, né? Bem bacana. Porque sou um cientista, o meu papo, né? E assim vai. Tentei cantar, ficou horrível. Eu não sou mau cantor assim não, tá, gente? Mas enfim, pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita, e assim vai, né? Bom, ele quer saber em qual opção o uso da vírgula é adequado ao contexto. Bem, vamos lá. Brevemente, o que eu não posso fazer de jeito nenhum com a vírgula? Eu não posso separar. Não posso, não separar, tá? O sujeito do verbo. Tá? Ok? Eu não posso separar o que a gente chama, né, o verbo dos seus complementos. Aí. Beleza? Isso eu não posso de jeito nenhum. Tem mais alguma coisinha? Tem, mas isso aqui já basta para vocês. Eu não posso separar de jeito nenhum, tá? Eu separo o que com vírgula? Eu separo vocativo, que é o chamamento, né? Quando eu falo, fulano, você pode me ajudar aqui? O aposto, que é uma expressão de valor explicativo, tá? É uma explicação, ok? Eu posso dizer para vocês que expressões de lugar, para não entrar em outros termos, tá? De tempo, de causa e mais algumas coisas nesse sentido, expressões que vão indicar circunstâncias, costumam ser separadas por vírgula, principalmente quando vêm antepostas, quando vêm deslocadas para o início. Tá? Então vamos lá. Vamos olhar. Eu tenho aqui a letra A. Porque sou um cientista, o meu papo futurista é lunático. Veja bem, galerinha, veja bem, veja bem, veja bem. Muito cuidado.
Porque sou um cientista, vírgula, meu papo futurista é lunático. Dá para pensar? Como é que estamos aí, gente? Dá para pensar que está correto ou está errado e pronto? Como é que a gente faria? Ó, veja bem, muita atenção e muito cuidado. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui outro verbo, tá? Aqui começou com uma conjunção, porque sou um cientista, vírgula, o meu papo futurista é lunático. São duas orações diferentes, então pode fazer sentido. Vou colocar pelo menos mais ou menos aqui, tá? Vamos olhar o resto. Tenho, vírgula, alma de artista. Eu tenho o quê? Alma de artista. Gente, isso aqui é o que complementa um verbo. Eu não posso pôr essa vírgula. Tenho alma de artista. Essa aqui, ok. Sou um gênio sonhador e romântico, mas não serve porque a primeira está errada. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro, vírgula, passo para o infinito. Olha só, gente, primeiro passo é uma coisa está acompanhando a outra. Não tem como essa vírgula. Porque sou aventureiro desde o primeiro passo para o infinito. Tá? Sem essa vírgula, então nada feito a letra C. Letra D. Se você quer vir com a gente, venha. Ó, se você quer vir com a gente, vírgula, venha, tira essa, que será um barato. Se você quer vir com a gente, vírgula, venha que será um barato. Então, tá errado aqui pra caramba, nada feito. Brincar, vírgula, de esconde-esconde. Brincar de quê, gente? De esconde-esconde, tira isso aqui. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa. Voltar para casa nesse lindo balão azul. Aí tudo bem essa vírgula aqui, a outra não. Portanto, gente, a única contra a qual a gente não tem nada é a letra A de amor. Por isso, ela é a nossa resposta. Tá? 93, Colégio Militar de Manaus, 2017-2018. Colégio Militar de Manaus, 2017-18. Marque a alternativa cujo trecho sinaliza que o foco narrativo está em primeira pessoa. Macarrão, mas peraí, eu vou ter que falar do foco narrativo estar em primeiro ou não, sem o texto inteiro? Sim. Para que você precisa do texto? Ele está te dizendo que o texto está em primeira pessoa, que o foco narrativo é de primeira pessoa. Fato. Ponto. Ele já está me dizendo isso. Então não tem que discutir, não tem que pensar, não tem nada. É fato. Acabou. O que eu tenho que achar agora é algo que justifique. O que eu vou procurar, gente? Eu vou procurar pronomes. Eu vou procurar verbos. Por quê? Essas coisas flexionadas na primeira pessoa vão me provar, vão me mostrar isso, né? Por exemplo, um garoto desajeitado entra na frente do carro. Gente, tudo aqui é terceira pessoa. Ele entra na frente do carro, não tem nada que remeta à primeira, ao eu, né? Existem máfias que exploram esses garotos. Máfias é terceira pessoa, elas exploram esses garotos. Tudo terceira pessoa. Essas crianças não deveriam estar na esquina, são as crianças, né? Mas estudando. Aí, gente, nada feito, né? Minha amiga explicou didaticamente. Opa, minha amiga. Minha é um pronome que a gente chama de possessivo, né? Ele indica posse. Pronome possessivo de primeira pessoa. Beleza? Tranquilo, galerinha? E por último, a letra E. As moedas pesam no bolso. As moedas pesam no bolso. Tá? Não tem nada aqui que caracterize, que configure a primeira pessoa para a gente poder pensar nessa hipótese. Correto, galera? Justo? Belezinha? De um jeito vai de outro, gente. Então vamos lá. Os Pequenos Malabaristas é um texto em primeira pessoa. De novo, uma questãozinha que está falando para nós de foco narrativo, que é a pessoa, né? O narrador. Foco narrativo, certo? Beleza? É um texto em primeira pessoa, com narrador, personagem, já que ele participa dos acontecimentos. Qual alternativa apresenta um trecho que
Pode comprovar essa afirmação. Gente, essa questão é igualzinha à questão anterior. Olha só, veja bem. Vou até voltar o slide, ó, 17, 18, mesmo colégio militar, tá? Mas não é só lá não, todos os colégios militares gostam demais de fazer perguntas sobre foco narrativo, tá bom? Então vamos procurar? Na minha opinião, não se trata propriamente de esmola. Ô, gente, na minha opinião, não se trata propriamente de esmola. Ô, gente, já teve na minha opinião aqui, que tem o minha de novo, ó. Nem disfarçaram para usar o mesmo pronome, fazer a mesma pergunta, né, gente? Mas vamos conferir. Lembra que eu falei com vocês, tem que ser humilde e ler até o final? Pois é, vamos olhar lá, bora lá, tá? Veja bem. Na letra B, os meninos malabaristas sorriem, tentam fazer seu espetáculo. São os meninos, terceira pessoa, enfim, né? Não vou nem me preocupar, não tem nada de primeira pessoa aqui. É possível, vamos ver. É possível, mas ainda provável, tá? Ok? É possível, mas ainda provável. Nada que garanta a primeira pessoa, tá bom? As calças escorregam até embaixo do umbigo. Se continuar insistindo, então nada a ver, né? Se continuar insistindo, pode vir a ser até um bom malabarista. Nenhuma delas tem qualquer referência que seja a primeira pessoa, exceto a letra A. Só a letra A traz para nós essa referência. Beleza, gente? Ok? Tranquilo? Então, a gente não tem como partir para outra resposta que não seja, opa, pulei aqui sem querer, a própria letra A de amor. Show? Beleza? Ok. Bom, vamos lá para a questão de número 95, mais uma questãozinha, falando aí um pouquinho de conjunção, algo do tipo, né? Mas a cenário alternativa, cuja palavra em destaque expressa a ideia de conclusão. Gente, o mas, com o mas também, ele tem valor de adição. Então, nada feito. Macarrão, como é que eu sei disso? O que eu falei para você já? Decora. Né? Letra B, fico pensando, que mundo é este? E aí, fico pensando em algo, né? Que mundo é este? Ali não tem nenhum valor especificamente para mim, né? Não dá para falar em adição, em conclusão. Não, vamos para frente. O discurso é sempre o mesmo e não posso negar que tem a sua lógica. Bom, o E aqui, o que a gente vai pensar? Vai pensar nele como conclusão? Será? Tem jeito disso, gente? Tem como pensar assim? Acho que não, né? O E geralmente é adição. Quando ele pode ser trocado por mas, você vai ver nele a possibilidade de uma adversidade, de uma oposição. Olha só. Vamos olhar a letra D aqui. Enfim, no futuro, um folheto turístico da cidade poderá até fazer referência. Ô, gente, esse enfim é conclusivo, né? Então, enfim, vou concluir. Vou chegar aqui ao meu final. Então, esse enfim aqui tem valor de conclusão, mas principalmente você veria que na letra E tem o C, que tem valor de condição. Nenhuma das outras chega nem perto. Então a letra D é a resposta. 1, porque o enfim tem valor de conclusão, e 2, porque você pode ter certeza de chegar à conclusão, né, dessa forma, que as outras alternativas não trazem nada que contemple adequadamente o que a gente precisa, tá? Vou para a questão 96. Vamos lá. Olha só que interessante, gente, quando a gente domina como é que fala? A questão da conjunção, tá? As coisas ficam muito melhores mesmo. Ó, tem lá a frase: com o peso das moedas, uma ou duas vezes, quase fiquei de cuecas na rua. Qual a frase cuja expressão destacada tem o mesmo sentido da expressão da frase lida? E aí ele traz algumas possibilidades, tá? Vamos lá. Por causa é causal, né? A relação de causa. Apesar do peso das moedas é a concessiva, que é uma contrariedade, uma exceção.
através do peso das moedas. É o meio, o modo, alguma coisa assim, né? Portanto, tem valor de conclusão. Tendo como consequência o peso das moedas, bom, dá um valor um pouco de consequência, né? A própria palavra consequência vai ir por ali. Ó, uma ou duas vezes quase fiquei de cuecas na rua, tendo como consequência o peso das moedas. Tendo como consequência o peso das moedas, aqui eu tenho um problema. Na verdade, a expressão em si, tendo como, seria um valor de causa, por isso estava estranho. Só que a palavra consequência aqui não funciona, né? Porque na verdade não é tendo como consequência, é tendo como causa o peso das moedas, então nada feio. Olha só, com o peso das moedas, uma ou duas vezes quase fiquei de cuecas nas ruas. Então ele uma ou duas vezes quase ficou de cuecas nas ruas, por quê? Né? Se tem esse porquê aqui, significa que a ideia é uma explicação, uma causa. E onde eu tenho isso, gente? Por causa do peso das moedas, uma ou duas vezes quase fiquei de cuecas na rua. Aqui vai dizer o contrário, não serve. Aqui está dizendo modo, meio, etc, etc. E aqui tem a conclusão. A letra E eu já tinha descartado, portanto, ficamos apenas com a letra A. Bom, questão 97, mais uma aí do Colégio Militar de Manaus. Assinale a alternativa em que a palavra ingresso se apresente em uma classe gramatical diferente da que se encontra no seguinte trecho: de pagar meu ingresso. Eu vou pagar o quê? O meu ingresso. Até pelos números mal feitos. Olha só, gente. Veja bem. Se eu tiver, né, eu vou ter que olhar assim, aqui eu tenho ingresso como um substantivo. É o nome daquilo que eu uso para ingressar em algum lugar. Ah, e qual outra possibilidade, Macarrão? Por exemplo, se eu falo assim, eu ingresso no Colégio Militar em 2021. Pronto, eu ingresso, eu vou ingressar, eu ingresso. Aí é verbo, tá vendo? É uma possibilidade, tá? Então vamos lá, o ingresso do jogo custava apenas R$30. Tem esse artigo antes aqui, já mata bem a questão, mostrando para nós que ele é um substantivo, tá? Eu ingresso no... Ó, aí ficou fácil, né? Deixa sem querer, igualzinha lá de cima, não lembrava das alternativas. Eu ingresso no ensino superior em 2018. Então, o ingresso aqui é verbo, do verbo ingressar. Ele está diferente, porque ele já deu no enunciado que ele quer um substantivo, né? Mas quer dizer, ele quer que ele tem um substantivo, mas ele quer uma classe que apresente uma classe gramatical diferente daqui. Então não pode ser substantivo. Mas só para tirar a teima, galera, vamos lá. Letra C, o ingresso do cinema é igual ao ingresso do jogo da letra A, certo? Ok? Uma semana antes da estreia do espetáculo, esgotou-se o ingresso, continua sendo substantivo. Ok? É aquele negocinho que você compra para poder entrar, ingressar. Comprarei meu ingresso, mesma coisa, né, gente? Ó, pagar meu ingresso, aí ficou fácil, né? A letra B de bola nos contempla, nos representa com força aqui. Joia, galera? Tranquilo? Então, letra B de bola, porque ele queria a diferente, tá? Joia, galerinha? A produção falou aqui, galera, o pessoal aqui da equipe de apoio, no gabarito oficial lá de vocês que eu mandei, né, no e-book, tá na questão 97, tá errado aqui, tô olhando e lendo aqui o que eles enviaram, tava lá marcando letra A, mas não é letra A não, é letra B de bola, beleza? Ou digitou errado, ou o Colégio Militar, quando divulgou errado. Duas possibilidades, tá bom? Bom, então, volta comigo aí. 98. Considere o fragmento. Recentemente, deparei com um engolidor de fogo. Atente para a significação do uso da vírgula no trecho acima e assinale a alternativa em que as vírgulas foram usadas com a mesma finalidade. Olha só, tá aqui, ó. Recentemente, vírgula. O que acontece aqui? Eu tenho um termo anteposto que tem valor
adverbial. Anteposto, gente, olha só, o nome já diz muito, ó. A palavra é feia, mas anteposto é posto antes, colocado antes. É o que vem antes, ou seja, veio antes do resto, ó. Deparei com um engolidor de fogo recentemente. Não, recentemente, vírgula. É normal que a gente use essa vírgula. Tá, vamos lá. Ele quer que você marque a alternativa, né? Assinar a alternativa em que as vírgulas foram usadas com a mesma finalidade. Um serviço não pedido que frequentemente... Ó, parece que já está igual, olha só, muito parecido. Tem o mente, que é a ideia de advérbio, né? Tem natureza adverbial, vou colocar aqui como advérbio mesmo e tal, beleza? Mas, ó, o acento sai. Gira um, gira outro. São orações, outra história. Se continuar insistindo, vírgula, orações. Então, estou separando orações na B e na C, tá? Pior, de descrença. Né? Você não está emitindo pior, foi alguma coisa por descrença. Os meninos malabaristas sorriem, vírgula, tentam fazer seu espetáculo, separando de novo, orações. Ou seja, galera, a resposta era a letra A, estava bem óbvia até assim, né, pela característica da coisa como um todo, mas temos que mostrar o porquê. Eu mostrei para vocês, trata-se de uma coisa com natureza adverbial, assim como a do enunciado, tá? Macarrão, estou muito perdido, tem que estudar mais. Estudar mais, porque não é para estar tão perdido assim quem está já estudando um pouquinho que seja. No 5º ano, claro, né? Olha só o trecho. Mas iguais no direito de voar. Constante no texto 4. Não tem o texto 4 e tanto faz para mim, tá? Pode ser substituído sem alteração de sentido por. Mas iguais no direito de voar. O mas é uma conjunção de que tipo, gente? Ela é uma conjunção adversativa. Já falei para vocês decorarem esse trem, né? Indica oposição, contrariedade, coisas do tipo, tá? Bom, veja bem. Eu posso substituir por outra que tenha esse mesmo valor, né? Portanto, não, portanto é conclusiva, não vai resolver meu problema. Logo é conclusiva, também não resolve. Assim também é conclusiva. As 3 primeiras já não me servem, tá? A, B e C. Embora é uma conjunção concessiva. Ela indica, ó, a concessiva é prima, é parente próxima da adversativa, mas não é adversativa. Embora iguais no direito de voar. Olha, a depender da situação, não tem tu, vai tu mesmo, né? Se você não achar outra coisa para marcar aí, quem sabe, né? Mas a letra E traz o contudo. E as conjunções adversativas, que a gente tem mania de falar todas de uma vez, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, né? Estão aqui. Ou seja, contudo é uma delas, que o pessoal tem mania de cismar que é conclusiva, tá? Então, muito cuidado. Então, a letra E substitui bonitinho. Contudo, iguais no direito de voar. Mas, iguais no direito de voar. Show! Vamos ver essa aqui, gente? Colégio Militar de Salvador, questão de número 100. 2018-19. Dentre as frases abaixo, assinale aquela cuja vírgula tem o mesmo valor da empregada no trecho. Chururuca, vim fazer uma coisa. Chururuca é o que eu mencionei mais cedo, que a gente chama de vocativo. Eu estou chamando fulano, que é o chururuca, tá? Ok? Ele quer aquela em que a vírgula esteja usada pelo mesmo sentido. Meu amigo chururuca é muito compreensivo. O chururuca aqui tem um valor de aposto, né? Meu amigo chururuca, explicando quem é o amigo. Põe entre vírgulas também, mas não é a mesma função. Totoca, vírgula, meu amigo perdeu seu passarinho. Eu não estou falando com o Totoca, eu estou falando do Totoca. No vocativo você fala com a pessoa, tá? Beleza? Nas outras situações que podem te confundir, você fala da pessoa, da coisa, enfim.
Então, nada feito. Aqui também aposto. Portuga, o dono da venda, é meu protetor. Mais uma coisa aqui de aposto. Explicação. Preciso lhe falar, Totoca. Opa! Preciso lhe falar, Totoca. É com quem ele está falando, não é? É com quem ele fala. Sim. Então, isso aqui é um vocativo. Logo, essa tem que ser a minha resposta. Só para tirar a teima, a letra E fala assim, o protagonista, Zezé, de novo um aposto explicando aqui quem era o protagonista. Sofreu ao soltar seu passarinho. Show, galera! Belê. Deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu voltar aqui para a câmera. Olá, gente! Seja bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática. E nessa aula a gente vai resolver algumas questões dos colégios militares do Brasil todo. Tentei selecionar um estilo de cada questão que mais aparece nas provas para a gente treinar, para a gente entender como que aparece, o que você deve priorizar, o que você não deve. Vou te dar algumas dicas do que é mais ou menos importante nessa aula, tá? Não dá tempo de a gente fazer tudo, o ideal seria que a gente fizesse muitas questões, mas nessa aula de hoje a gente não consegue resolver tudo. Vou resolver algumas e a minha sugestão é que você tente resolver todas as questões do e-book, todas. São todas de colégio militar, eu separei ali assuntos parecidos para você pegar dicas importantes. Há algumas questões aqui, por questões de tempo mesmo. Eu selecionei algumas questões de resolução mais rápida e outras com uma resolução um pouquinho mais demorada, mas que tem assuntos importantes que você precisa relembrar. O nosso assunto de hoje, o nosso principal foco hoje, é você perceber o que é muito importante, como cai e elaborar as suas estratégias. Opa, essa questão aqui é facinha, se cair esse estilo de questão lá na prova, é fácil, vou começar por ele. Ou se essa questão aqui, ó, enjoada, difícil, demorada, vou deixar para o final. Vamos começar? Primeira coisa que a gente tem aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Primeira questão que a gente tem, eu trouxe essa questão, que é uma questão simples, porém que tem assuntos importantes aqui. Muitas vezes eu começo com esse assunto, começo dando essa aula e o aluno fala assim, ah, professora, mas isso é muito fácil, isso não cai. Cai sim. E qual que é o nosso objetivo quando eu coloco questões desse tipo? Você lembrar que existem questões fáceis e que você deve começar pelas questões fáceis. Vamos resolver? Primeira questão que eu trouxe aí no e-book é a questão 3, tá? Ele fala assim, ó, estima-se que a cada 20 segundos nasça um novo brasileiro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, exibe em seu site uma projeção instantânea da população brasileira. Por exemplo, a figura abaixo exibe uma estimativa da população brasileira às 7 horas, 53 minutos e 25 segundos do dia 12 de junho de 2017, que seria de 207.596.318 habitantes. Então, isso daqui é uma estimativa, mas é um número bem grande aí pra gente ler. E é sobre isso que ele está falando, sobre a gente descobrir ordens e classes, a gente vê o sistema posicional. Vamos ver aqui, ó. Analise as afirmações em relação ao número 207.596.318. Possui 3 classes. Lembra o que são as classes? A gente tem aqui, ó, os algarismos. Cada algarismo ocupa uma ordem. O que a gente quer aqui é saber classes. A cada 3 algarismos, a gente forma uma classe. Contando lá de trás, ó, essa daqui é a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tem muita gente que fala assim pra mim, professor, eu confundo o que é classe e o que é ordem. Não tem nada a ver, mas eu vou te dar uma dica pra ajudar. Classe, quando a gente pensa em classe lá da escola, a gente não pensa num montinho, num grupo grande de pessoas, num grupo de pessoas, não precisa ser grande. Então lembra disso, a classe é o montinho, é o grupinho de 3 em 3. A ordem não. A
ordem você não pensa assim, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não dá ideia de organização? Então lembra isso, a ordem é individual, é um algarismo só. A classe é um montinho, são 3 algarismos. Voltando aqui então, ó, a gente tem 3 classes. Classe das unidades simples, classe das unidades de milhar e classe das unidades de milhão. Essa daqui então, ó, a primeira é verdadeira. Lá na hora da prova vai fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Coloca um Vzinho para você saber que ela tá verdadeira. Ou um OK para você se organizar ali. Segunda afirmativa. O algarismo 9 é da ordem de dezenas de milhar. Vamos lembrar isso? Vou fazer aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer uma colinha. A gente sempre vem assim, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Depois, o que a gente vem? Ó, unidade, dezena e centena de novo. Só que aqui agora é de milhar. Vou continuar. Unidade, dezena, centena. Opa, escrevi errado aqui. Dezena, centena. De milhão. Se eu tivesse mais números, ó, continuava. Unidade, dezena e centena, porém de bilhão. E assim por diante. No nosso caso aqui não há necessidade. Ele falou que o algarismo 9 é da ordem das dezenas de milhar. Certinho, ó. O 9 ocupou a posição das dezenas de milhar. A gente chama isso aqui das classes dos milhares. Então, essa daqui também está verdadeira. Sua escrita correta é 207.596.318. Certinho, ó. Ordem dos milhões, ordem dos milhares, que a gente fala 1000, e a ordem simples que a gente não coloca. Todas verdadeiras. Se são todas verdadeiras, a alternativa certa é a alternativa D. Ah, professora, mas essa é muito simples, essa é muito fácil. Eu também acho fácil. A gente tem que ter estudado isso, porque senão você não sabe o que é classe, o que é ordem, você não sabe a leitura desse número grande. Tem que ter estudado, mas uma vez que você estudou, se cair na prova, é facinho. Por que eu escolhi essa questão? Meus alunos falam assim, ah, essa é muito fácil, essa não cai. Cai sim, tô te mostrando aqui que caiu. Direto isso cai em prova, em várias provas de todos os colégios. Então, já vai procurando essas questões mais facinhas na prova. Vamos continuar. A segunda questão lá do nosso e-book que eu selecionei é essa questãozinha aqui. Ficou pequenininho, acho que eu vou reescrever maior. Essa questão, ela trata as unidades e aí o que é importante a gente ver sobre as operações dos números naturais. Como que isso pode aparecer? Veja bem, esse tópico, dentro dos conteúdos que eu leciono no curso, é o tópico que mais aparece em prova. Que tópico é esse? Operações com números naturais. O que são as operações com números naturais? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, sem vírgula, sem fração, é o assunto que mais aparece. Só que não vai cair assim não. João tem 5 lápis, Maria tem 3. Quantos lápis tem os dois juntos? Não é desse jeito que aparece, não. Então, é o tópico mais importante, é o tópico que mais tem assunto dentro de todo o edital, mas ele aparece com questões simples? Aparece, mas ele aparece com umas questões que a gente tem que adivinhar a solução. E aí, eu separei essa questão para te chamar a atenção para isso. Sempre tem uma questão para adivinhar. Qual que é a nossa estratégia para questões que tem que adivinhar? Ler primeiro, ver muitas questões desse tipo resolvidas, tentar fazer essas questões, para você ir gravando. Chegou lá na prova, leu a questão, adivinhou fácil, faz a questão. Pensa de um jeito, pensa do outro, não está conseguindo resolver? Faz uma bolinha nela, deixa para o final e vai resolver as questões mais simples, tá? Vamos voltar aqui. Agora, ó, olha o que eu tenho. As letras C, M, G representam algarismos que foram obtidos na adição abaixo. Sabe-se que as letras diferentes representam algarismos diferentes e que letras iguais representam algarismos iguais. Eu só vou reescrever aqui, ó, o que está escrito ali no quadro, porque ficou muito apertadinho. 2C e 7, M, 2 e C, 9, G e 5. Ele somou aqui
e o resultado foi 2017. Deixa a prof organizar aqui. 2017. Olha qual que vai ser a ideia, então. O que ele quer que a gente descubra é o seguinte, que no lugar do C devia estar um número, e aí ele colocou essa letra. No lugar do G deveria estar um outro número, diferente do que está ali no C, e no lugar do M, um terceiro número. Porém, ele não colocou. Ele quer que a gente adivinhe esses valores. Então, o que eu vou pensar? Ó, quando a gente vai fazer uma operação de soma, a operação que eu tenho aqui é a adição, quando eu vou fazer essa operação, a gente não começa aqui, ó. Eu falo assim que a gente vai de trás para frente, da direita para a esquerda. Então, eu vou começar. Olha qual que seria a ideia. Eu estou fazendo assim, ó, 7 mais um número, que eu não sei qual é, que ele está chamando de C, mais 5. O meu ficou parecendo um S aqui, deixa eu corrigir ele. Mais o 5 é igual, tá dando o resultado ali, 7. Deixa eu só corrigir aqui, gente, só um minutinho. Tá dando um resultado ali, 7, naquela última coluna. Quais são as possibilidades que a gente tem? Vou fazer uma coisa aqui só para você entender, ó. Se eu fizer o C igual a 1, olha o que ia ficar. 7 mais 1 mais 5. 7 mais 1, 8, mais 5, 13. Não ia dar 7. Então, igual a 1 não pode. Igual a 2. Vamos ver o que vai dar se eu fizer igual a 2. Ó, igual a 2. 7 mais 2... Opa, a mesa tá com vida própria aqui. 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. Também não ia dar certo. E assim por diante. Você tem que ir testando. À medida que a gente vai testando, a gente percebe qual o número que encaixa aqui, ó. O número que vai encaixar é o 5. Olha o que vai acontecer. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. Ó, coloco 7 e vai 1. Ou seja, o valor que cabe para o C é 5. Esse é o valor do C. Já descobri um valor. Vou fazer a mesma coisa nessa coluna. Se aqui é C e aqui é C, significa que aqui também é 5, ó. É como se eu pudesse tirar o C dali e colocar o 5 no lugar. Vou fazer a mesma coisa. Olha qual que é a ideia, ó. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. No lugar do G, eu vou ter que colocar um número que quando eu somar, vai dar final 1. Posso fazer a mesma coisa, ó. Se eu fizer o G igual a 1, vê se dá certo. 5 mais 2, 7, 8, 9. Não deu. Se eu fizer o G igual a 2, 1 mais 5, 6, mais 2, 8, mais o G igual a 2, 10. Também não deu. Olha como é que vai chegando perto. Se eu fizer o G igual a 3, no lugar do G eu vou colocar o 3. Vamos ver se dá certo? 5 mais 2, 7, mais 3, 10, mais 1 que foi 11. Fechou. Então, o número que tinha que estar aqui, ó, é o G é igual a 3. Foi 1 de novo. Vamos somar que agora falta o M aqui. 1 mais 2, 3, mais 9 vai dar 12. E porém, o meu resultado aqui, ó, tá dando 20. Então, eu já tenho 1 mais 9, 10, com 2, 12, mais o M tem que dar 20. Significa que o M aqui só pode ser 8. Achamos os três valores. O C vale 5, o G vale 3 e o M vale 8. Ah, professora, mas você fez aí por tentativas. Fiz mesmo. A ideia do exercício é essa. A gente resolver essa questão por tentativas. Lógico que tem que ser tentativas que fazem sentido. Vocês viram ali que eu fui testando e fui percebendo que aquela tentativa ali não valia. Por que eu selecionei essa questão? Porque isso vive aparecendo em provas. Lógico que não vão ser os mesmos números, não vai ser igualzinho, mas essa é a ideia de substituir um número e colocar uma letra ou colocar um desenho, uma figurinha no lugar, aparece muito. O que eu quero que você aprenda? Que a gente resolve por tentativas. Ah, professora, é para chutar? É para chutar, mas é um chute consciente. É a gente ir testando qual chute ali que funciona e qual que não funciona. Ah? Voltando para a gente finalizar essa questão, olha o que eu tenho, ó. Ele está pedindo quanto que vale C mais M mais C mais G. Então, vai ficar 5
mais 8, o C de novo, ó, 5 mais o G, que vale 3. É só a gente somar isso. 5 mais 8, mais 5 mais 3. Eu gosto de fazer aqui primeiro, ó. 5 mais 5, 10, 18, 18 mais 3, 21. A alternativa certa aqui é a alternativa C. Depois responde aí nos comentários para eu ver o que você achou dessa questão 8. Eu gosto muito dessa questão, acho que tem muita chance dela aparecer aí. Se você achou fácil, difícil, se você gosta dessas questões, se você não gosta, coloca aí nos comentários para mim. Seguindo, próxima questão que eu escolhi é uma questão super importante. Ela também faz parte da parte de operações com números naturais. Ela faz parte desse montão de coisas que pode aparecer e é uma questãozinha muito interessante. Quando você estiver lá no ensino médio, você vai aprender a resolver questões desse tipo. Mas existe esse caso mais fácil que as provas têm colocado muito a nível de 6º ano, que é o que a gente chama de princípio multiplicativo. Está lá dentro das propriedades da multiplicação. É super importante a gente fazer isso, é super importante você entender como que faz, porque é facinho de fazer. É uma questão que você resolve rapidinho, mas você precisa conhecer esse estilo de questão. Cai muito? Cai bastante. Quase toda a prova tem uma questãozinha desse tipo. Ah, professora, mas é só uma. Uma é muito, hein? É uma questão simples para você não saber fazer ela lá na prova. Então vamos com atenção aqui. Olha o que a questão fala, é a questão 11 aí do nosso e-book. Procura aí no nosso e-book. Ele fala assim: ao enviar uma carta, é preciso preencher o envelope com alguns números, chamados de CEP, Código de Endereçamento Postal. Considere o número do CEP da carta ilustrada e observe que os 3 últimos algarismos depois do traço não aparecem. Ao completar depois do traço com os algarismos 0, 1, 2 e 3 sem repetição, quantos números de CEP serão criados para a identificação individual de cada local do distrito de Vila Nova de Conceição? Olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho que completar com esses 3 números. Tenho 3 números. Ele falou pra gente usar um desses aqui, ó. O 0, o 1, o 2 ou o 3. Ou seja, eu tenho 4 opções para escolher 3 números para formar ali. O que ele está falando do CEP é que eu posso escolher, por exemplo, ó, finalizar o meu CEP com o número 120. Ó, 1, 2 e 0 faz parte das opções que ele me deu e sem repetição. O que significa o sem repetição? Que você não pode finalizar assim, ó, 2, 2, 2 ou 2, 2, 3. Tem que ser 3 números distintos, 3 algarismos distintos entre as opções que ele me deu. Quais são as opções que ele me deu? 0, 1, 2 ou 3. Então, eu vou fazer uns exemplos aqui só para você entender a ideia, tá? O que a gente tem, ó, para finalizar o número? Pode ser assim, o começo vai ser sempre o mesmo, já tá pronto. 0, 4, 5, 4, 3. A gente vai colocar aqui, ó, os 3 finais. Uma opção que eu tenho, ó, 120. Seria uma opção. Outra possibilidade, 213. É uma outra opção. 0, 1, 2. É uma outra opção. 301, outra opção. 103, outra opção. Eu tenho várias opções aqui. Ele está perguntando exatamente isso pra gente. Quantas formas ele pode colocar? De quantos números distintos pode ser aquele final ali? E aí eu vou te dar a dica agora, ó. Ele falou pra gente que é sem repetição. O que significa sem repetição? Que esse aqui não pode, tá fora. Que esse aqui, ó, 2, 3, 2. Também não pode, tá repetindo o 2. Eu só posso usar algarismos distintos. Como que a gente vai usar isso? Como que eu vou fazer esses algarismos distintos? O truque, olha o que é. Eu tenho que preencher 3 casinhas. Vou colocar minhas 3 casinhas aqui. 3 casinhas. Para essa casinha aqui, eu posso usar qualquer um dos números. 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, eu tenho 4 opções. Esse 4 não significa o algarismo 4, igual o 4 daqui.
Significa que eu tenho 4 possibilidades. Minha primeira possibilidade, 0. Minha segunda possibilidade, 1. Minha terceira possibilidade, 2. Minha última possibilidade, 3. Só que o que ele fala? Ó, sem repetição. Então, vamos supor que eu gastei o 2. Quantas opções vão sobrar para cá? Ó, o 0, o 1 e o 3. Então, quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. E para a última casa, quantas possibilidades eu vou ter? O 0 ou o 1? Então, eu tenho 2 possibilidades. O que o princípio multiplicativo fala para a gente? Ó, o próprio nome dele fala, princípio multiplicativo. É para você analisar o número de possibilidades de cada casa e depois multiplicar tudo. Volta aqui para o quadro para você ver, ó. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda e 2 para a terceira. É só eu multiplicar tudo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. A alternativa certa aqui é a alternativa A. Não sei se você já viu isso na escola. Não sei se quando você aprendeu multiplicação você viu isso. Nas minhas aulas aqui eu já falei sobre o princípio multiplicativo, sobre as combinações. Essa é uma questão do Colégio Militar de Juiz de Fora. Cai quase todo ano, tem uma questãozinha desse estilo. Eu já vi cair em outros colégios militares e é uma questão simples. Porém, é o que eu tô falando para vocês. Você precisa treinar, você precisa saber que é esse tipo de questão. Se você já sabe que é esse tipo de questão, olha que conta fácil que você teve que fazer. 4 vezes 3 vezes 2. Você faz essa questãozinha em 1 minuto lá na prova. Leu, resolveu, questãozinha certa, garante 1 ponto. Mas você precisa treinar, tá bom? Vamos seguindo para o nosso treinamento aqui. Próxima questão que eu selecionei. Esse é um assunto que eu gosto muito e que aparece nas provas, que não aparece descaradamente pra gente lá, com esse nome, desse jeitinho, mas que é super importante você aprender. É uma questão da última prova do Colégio Militar de Recife. Recife gosta muito dessas questões, quase toda prova tem uma questãozinha dessa, mas outros colégios também usam esse tipo de questão. Então, fica bastante atento a ele. Ele fala assim, ó, em um terminal de ônibus do Recife, os ônibus das 4 linhas municipais saem diariamente de acordo com os seguintes intervalos de tempo, apresentados no quadro abaixo. A linha municipal A, ele sai de 10 em 10 minutos. Na linha B, sai de 12 em 12 minutos. C, de 15 em 15 e D, de 25 em 25. Assim, se em um dia qualquer da semana os ônibus das 4 linhas saírem pontualmente às 7 horas e 15 minutos da manhã, qual será o próximo horário deste mesmo dia no qual os ônibus dessas linhas sairão novamente ao mesmo tempo? Olha o que a gente tem aqui. Toda vez que a gente tem essa ideia, ele fala assim, ó, um sai de 10 em 10, o outro de 12 em 12, de 15 em 15, de 25 em 25, que ele dá essa ideia de tempo em tempo e pede quando eles vão sair novamente, quando eles vão sair juntos de novo, é a ideia do MMC. Essa é uma ideia super importante. O que a gente vai calcular aqui, ó? O MMC de 10, 12, 15 e 25. Esse é o MMC que a gente vai calcular. É isso que a gente precisa fazer, tá? Ah, professora, como que você percebeu que é MMC que a gente vai calcular aqui? Qual que é a ideia? Como que a gente faz isso? O que eu quero que você perceba? Toda vez que for MMC, dá essa ideia de tempo em tempo. Ele fala assim, são ônibus que vão sair de 10 em 10, 12 em 12, 15 em 15 minutos. Ou ele fala assim, ah, uma pessoa tem que tomar um remédio a cada 8 horas, outro remédio a cada 6 horas, outro remédio a cada 10 horas. Toda vez que ele traz essa ideia de tempo em tempo, de intervalo em intervalo, e pergunta quando que vai acontecer isso junto, é a ideia do MMC. E eu preciso que você grave essa ideia, tá? Grava as palavrinhas. O MMC está envolvido na ideia de juntos, de novamente, de simultaneamente. Essas palavrinhas dão a ideia de MMC.
Professor, então toda vez que tiver escrito simultaneamente, eu vou calcular o MMC. Claro que não. Simultaneamente pode servir para várias coisas. Mas quando ele dá essa ideia de repetição, quando ele traz essa ideia de tempo em tempo e quer saber como que acontece juntos, pode ter certeza que é o MMC. Vamos voltar para fazer o exercício agora? Como que eu calculo o MMC mesmo? O jeito mais fácil que existe é a gente fazer a decomposição simultânea. O que é a decomposição simultânea? Ó, coloca aqui um do ladinho do outro, faz todo mundo aqui um do ladinho do outro. Eu gosto de colocar em ordem crescente, mas não é uma regra, tá? Pode pôr em outra ordem e a gente vai fatorar eles todos juntos. Isso é uma ideia muito boa, muito importante aqui. A gente precisa fatorar eles todos juntos. Como que a gente vai fazer então? Ó, por 2, eu vou dividir 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido por 2 não é exato, repete. 25 dividido por 2 também não é exato, repete. Ah, professor, eu vou no 5. Cuidado, ó, ainda dá para dividir por 2, então vou dividir por 2. Repete o 5, 6 dividido por 2 dá 3, 15 não dá, repete, 25 não dá, repete. Agora eu vou por 3. 5 não dá, 3 dividido por 3, 1, 15 dividido por 3, 5, 25 por 3 não é exato, repete o 25. Vou por 5 agora, ó, 1, 25 por 5, 5. E agora acabou. 1 e 1. Quando eu fiz isso, essa é a forma da gente calcular o MMC. Quem que é o MMC? Multiplicar todo mundo. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5 dá 300. Agora vamos interpretar esse resultado. Eu achei que o MMC, entre esses 4 tempos aqui, ó, 300. O que significa esse 300? Se tá em minutos, significa que são 300 minutos. Então, eles vão se encontrar, olha a informação, ó. Se eles se encontrarem agora, eles vão se encontrar juntos de novo daqui a 300 minutos. Só que você fala 300 minutos, você fala assim, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos a gente já não fala muito, a gente fala 1 hora. Depois disso a gente vai falar 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos. Você não vai falar 200 minutos, 300 minutos. O que significa isso? Que a gente tem que transformar para hora. E aí vem mais um ponto importante das questões de colégio militar. Ele mistura 2 assuntos. Primeiro assunto, MMC. Segundo assunto, converter de minutos para hora. Vamos voltar lá para a gente converter. 300 minutos, lembra lá, ó, 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 300 minutos é só dividir por 60. 300 dividido por 60 dá 5 horas. Então, novamente, se eles tivessem saído daqui agora, os 4 juntos, agora, nesse minuto, eles iam se encontrar, sair daqui juntos, novamente, daqui 5 horas. É isso que significa. E significa mais. A cada 5 horas eles vão se encontrar. Então, se eles saíram agora, daqui 5 horas de novo, dali mais 5, então daqui mais 10 horas, dali 15 horas, 20 horas, a gente vai contando de 5 em 5. Mas não foi isso que ele pediu pra gente, não. Volta aqui, ó. Assim, se em um dia qualquer da semana, os ônibus das 4 linhas saírem pontualmente às 7 horas e 15 minutos da manhã, qual será o próximo horário desse mesmo dia no qual os ônibus dessas linhas sairão novamente ao mesmo tempo? Daqui 5 horas. Então, 7 horas e 15 minutos. Daqui mais 5 horas, 7 mais 5, 12 horas e 15 minutos. A alternativa certa é a alternativa E. Muitíssimo importante essa questão, hein? Vamos seguindo? Próximo capítulo que a gente tem, fração.
é um capítulo também super importante, que os meus alunos não gostam muito, que tem preguiça, mas que é super importante para a gente fazer aqui. Ah, o que a gente vai fazer então? Qual que é a nossa ideia? Trabalhar muito com frações, e aí eu trouxe uma questão do tratamento da informação. O que é o tratamento da informação? É a interpretação de gráficos e tabelas. Isso é muito comum, mas dificilmente vem uma questão tratando do tratamento da informação só com gráfico, só com a tabela. Em geral, ele mistura com frações, com números naturais, com porcentagem, com números decimais, que são os números com vírgula. Então, eu já trouxe essa questão que tem 2 assuntos em um só. Na verdade, tem 3, você vai observar isso. Mas que já vem, ó, a ideia de gráfico com a ideia de fração, na mesma questão. Isso é super importante de você treinar também. É muito comum que mistura assuntos numa mesma questão. Na escola, nos cursinhos, geralmente a gente vê os assuntos separadinhos. Estudei fração, acabou esse capítulo, vou estudar o capítulo de tratamento da informação. Que é o certo enquanto você está aprendendo. Mas para você fazer uma prova, você tem que pegar essas questões que são esses assuntos todos misturados. Ah, vamos deixar de falação, vamos lá fazer a questão. Numa pesquisa realizada com alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Campo Grande sobre a quantidade de dias da semana no qual estudam matemática, obtiveram-se os resultados exibidos no gráfico abaixo. Então, vamos entender esse gráfico. Ó. Aqui, da vertical, em pezinho, tá assim, ó, o número de alunos. E aqui, na horizontal, tá a quantidade de dias. Ao título, ó, dias de estudo de matemática por semana. O que significa isso? Que, ó, o número 5 alunos estudam matemática uma vez por semana. Olha que a linha, ó, tá indo lá no 10. 10 alunos estudam matemática 2 vezes por semana. Aqui, lá no 15, 15 alunos estudam matemática 3 dias na semana. 30 alunos estudam matemática 4 dias por semana. O 5, ó, veio cá embaixo de novo. 10 alunos estudam matemática 5 dias por semana. 15 alunos estudam 6 vezes por semana. E 5 alunos estudam matemática 7 dias por semana. Então, eu só representei ali, eu gosto de colocar ali em cima, que fica mais fácil da gente visualizar. Então, ó, 5 alunos estudam uma vez, 10 duas, 15 3, 30 alunos 4 vezes por semana, 10 alunos 5 dias, 15 alunos 6 dias e 5 alunos 7 dias. O que significa isso? Ó, que eu consigo calcular o total. Qual que é o meu total aqui? 5 mais 10, 15, vou somar tudo, ó, mais 15, 30, mais 30, 60, mais 10, 70, mais 15, 85, mais 5, 90. Então, quantos alunos a gente tem no total? Ó, 90 alunos. 90 alunos participaram da pesquisa. Olha a pergunta dele agora. Que fração do total de entrevistados representa o total de alunos que estudam pelo menos 3 dias por semana? Quem estuda pelo menos 3 dias por semana é essa galera aqui, ó. Quem estuda pelo menos 3 dias? Estuda 3, 4, 5, 6 ou 7 dias. É isso que significa o pelo menos. Então, quantos alunos estudam pelo menos 3 dias por semana? 15, mais 30, mais 10, mais 15, mais 5, ó, 20 aqui, mais 10, 30, mais 30, 60, mais 15, 75. Então, eu vou colocar assim, ó, pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes são 75 alunos. Ele tá pedindo pra gente, a mesa tem vida própria aqui. Ele tá pedindo pra gente que fração do total de entrevistados representa o total de alunos. Ele quer que a gente represente isso em forma de fração. O total de entrevistados representa o total de alunos que estudam pelo menos 3 dias por semana. A gente quer, ó, o menor e o maior. Que fração que representa? 75 sobre 90. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Eu posso simplificar isso? Posso.
75 dá para dividir por 15. Nossa, professor, eu não percebo isso não. Eu ia dividir por 3, depois por 5. Não tem problema não. 75 dividido por 15 dá 5. 90 dividido por 5 dá 6. Cheguei na forma irredutível, então a alternativa certa é a alternativa A. Vamos recapitular o exercício? Olha o tanto de coisa que ele cobrou. Interpretação do gráfico. A gente tinha que saber interpretar para perceber as somas. Depois que somou, eu tive que saber representar em forma de fração. Depois que eu representei na forma de fração, eu tive que simplificar. Ele conseguiu cobrar vários conteúdinhos, não é uma questão difícil, não é uma questão muito demorada, mas ele conseguiu cobrar vários conteúdinhos numa mesma questão. É uma excelente questão para treino. Para finalizar, a última questão que eu trouxe aqui, questão 41, também da parte de frações. Ele fala assim, ó, foi realizada uma corrida de rua com um percurso de 41,3 quilômetros nos Jogos Internos do Colégio Militar de Curitiba. Após 1 hora, verificou-se que um aluno já havia percorrido 3/8 do percurso e que uma aluna já havia percorrido 3/7 do percurso. A distância entre os dois alunos naquele momento era de... Para começar, ó, olha que a resposta está em metros e aqui ele falou em quilômetros. Eu já vou começar transformando isso, tá? De quilômetros para metros. Lembra da regrinha, ó? É multiplicar por 1000. Então, isso aqui, quando eu multiplicar por 1000, vai dar 41.300 metros. Lembra como é que a gente faz isso? Tem uma reguinha que é assim, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha qual que é a minha situação, ó. Eu tô do quilômetro e quero chegar lá no metro. Do quilômetro para chegar no metro, eu tenho que andar 3 casinhas. Olha o exemplo que a gente tinha aqui, ó. 41,3. Eu tinha que tirar a vírgula daqui e andar 3 casinhas. Como eu não tenho 3, eu completo com 0 para poder tirar a vírgula. E aí virou metros. Prof, tem que decorar essa reguinha aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Tem que decorar. Preciso que você decore. Isso é assunto do Colégio Militar, cai em todas as provas, tá? Tem que estudar isso, tem que gravar. A gente vê com medida de área, com medida de capacidade, com medida de volume, com medida de massa. Tem que decorar essa regrinha. Vou te ensinar um jeito aqui, ó, bobinho, mas eu garanto que você nunca mais vai esquecer. Volta aqui pro quadro para você lembrar disso, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decora, tá? Vê se não é assim, ó. Olha a bobeirinha que você nunca mais vai esquecer. K, H e dão. Grava assim, ó. Cagadão. Pegou a ideia, ó? Cagadão. Gravou. Quem fica no meio? O metro. Aí olha a parte mais boba ainda. Decímetro, centímetro e milímetro. Grava assim, ó. Cagadão, metro, decimole. Vê se gravou essa ideia. Vê se pegou essa ideia. Vê se você já tinha ouvido isso. Nunca mais vai esquecer, né? Se eu tivesse dado uma formulinha pra você, você não decorava. Bobeira, você decora, né? Então, grava isso. Tem que usar essa regrinha pra tudo. Vamos voltar agora, ó. Agora a gente vai usar a parte de frações que ele tá pedindo. Ele falou assim, ó. Um aluno havia feito 3/8 do percurso. Ó, o do, o de, o da na matemática vira vezes. Então, é 3/8 do percurso. Qual que era o percurso? 41.300 metros. Esse é o ideia. Como que a gente faz essa conta? Ó, eu faço aqui 3 vezes 41.300. Então, faz lá no seu rascunho, ó. 41.300. 0, 0, 9, 3 e 12. Então, vai dar 123.900. Nem para o Colégio Militar de Curitiba ajudar a gente. Dividido por 8. Ó, 8 vezes 1. Eu já fiz essa continha em casa, porque senão a gente ia ficar muito tempo fazendo. Mas faça depois, tá? 123.900 dividido por 8 dá
15.487,5 metros. E aí depois veio a aluna, mesma coisa, ó. A aluna fez 3/7, o DI sempre vira vezes, o percurso é o mesmo, 41.300. A gente já fez essa conta aqui, vai dar 1,23900. Aqui embaixo, se não tem nada, eu coloco 1 para você poder fazer denominador vezes denominador, que é 7. 123.900 dividido por 7, também já tinha feito essa conta, ó, 17.700. Então, ela fez 3/7 do percurso e ele fez 3/8 do percurso. Ele quer saber a distância entre os dois. A distância entre os dois é fazer um menos o outro. Então, eu vou fazer, ó, 17.700 menos 15.487,5. Cuidado com a vírgula aqui, ó. O número ali, o 17.700, não tem vírgula. Você tem que encaixar a vírgula aqui e o zero. Na subtração, é sempre vírgula debaixo de vírgula. Quando eu faço essa subtração aqui, eu vou chegar em 5, 2, 1, 2 e 2. Então, a gente chega aqui, ó, 2.212,5 metros. A alternativa certa é a alternativa A. Com isso, a gente finaliza essa aula de hoje. O que eu acho importante aqui? Não dá tempo de pegar a matéria toda, não dá tempo de ver tudo, mas algumas coisas que são importantes. Rever os assuntos iniciais. Você não vai perder seu tempo estudando uma coisa muito difícil se você ainda não aprendeu a coisa fácil. Uma questão difícil, uma questão fácil na prova é o mesmo ponto. A questão difícil não vale mais que a questão fácil no colégio militar. Então, primeiro, garante todos os assuntos fáceis. O que são os assuntos fáceis? As operações com números naturais. O sistema posicional lá no início, nossa primeira questão, garante classes, ordens, estudar aquilo que é um assunto fácil. MMC e MDC é um assunto fácil, porque é sempre do mesmo jeito. Se você decorar as palavrinhas mágicas, você aprende, tá? Então, esses 3 assuntos aí, estuda primeiro, garante esses assuntos, porque é uma parte grande da prova. Depois que você estudou isso, que você garantiu isso, vai ficar faltando 2 assuntos aqui que são enjoados da minha disciplina: fração e número decimal. São difíceis? Não, mas são questões demoradas, a gente perde tempo, não deu tempo para trabalhar hoje, porque senão a gente só ia fazer isso. Mas tem as expressões numéricas, com frações, com números decimais, então treina isso também. Estuda a parte mais tranquila primeiro, garante isso, depois estuda bastante, tá? Eu espero vocês aqui estudando com a gente, eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Estudem, não desistam, se dediquem, é importante treinar, é importante praticar, é uma oportunidade em tanto. Eu paro por aqui, bons estudos, eu te espero no meu curso, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.